paz, amém? Eu gostaria de fazer um convite a todas as mulheres. Nossa rede de mulheres, nós temos planejado de fazer pelo menos a cada 2 meses, e essa será a primeira do ano. Então agora é dia 13 de março, passando nessa próxima sexta, na outra, nós teremos aqui um evento da rede de mulheres, com uma ministração abençoada. Nós convidamos uma mulher que, além de ser uma mulher de Deus, de oração, que tem vida com Deus, ela também é uma profissional, psicanalista e nutricionista por formação, e nós convidamos para que ela trouxesse uma palavra específica para nós mulheres. Nós da Rede de Mulheres, nós temos orado para Deus trazer no nosso coração qual é a necessidade, porque nós mulheres, nós somos muito versáteis, nós temos muitas funções, e na maioria das vezes nós ficamos cansadas, sobrecarregadas, porque nós pegamos ali, às vezes, cargas que não são nossas. Então ela vai trazer uma palavra voltada nesse sentido. Então eu gostaria de convidar todas as mulheres da igreja, e gostaria que você, mulher, convidasse também mulheres da sua família, suas amigas, primas, tias, que você souber, que Deus tocar no seu coração, que essa mulher também seja abençoada através dessa palavra. E além da ministração, nesse dia nós teremos outras surpresas, e eu gostaria muito que você estivesse aqui para Deus falar no seu coração, para Deus trazer um novo sobre a sua vida, para Deus te fortalecer. Então vocês que estão convidadas, estão mais do que convidadas, e não se esqueça de convidar outras mulheres para estarem aqui também. Que seja uma noite abençoada. Vai ser numa sexta-feira, a partir das 20 horas. Então, sexta-feira, dia 13 de março, às 20 horas, venha participar desse evento conosco. Amém? Deus abençoe. Oi? A pastora está lembrando aqui que no próximo sábado, dia 7 de março, a partir das 9? A partir das 9. A partir das 9 aqui na igreja nós teremos um bazar. Então, quem puder prestigiar, se você souber de algumas pessoas que já estão acostumadas a frequentar o nosso bazar, que sempre é um sucesso, é uma bênção, então convide, avise todas as pessoas. Então, sábado próximo, dia 7 de março, a partir das 9 horas, nós teremos aqui na igreja o bazar. Amém? Amém. 9 horas da manhã, viu? Amém? Glória a Deus. E lembrando que no final do culto, nós temos um chazinho e um bolo, viu? Então, não vai embora antes de tomar um chá abençoado, um chá ungido e um bolo que emagrece. Amém? Amém? Aleluia. Deus abençoe a sua vida, então. Tem alguém aqui conosco hoje pela primeira vez? Você foi convidado ou decidiu entrar aqui para assistir um culto? Tem alguém que só faz esse sinal? Nós queremos entregar um presente para você. Tem um rapaz aqui, tem uma moça também ali do outro lado. Amém? Um presente para vocês. Tem mais alguém que talvez não ligue? Desse lado aqui? Todo mundo de casa? Amém, então. Deus abençoe a vida de cada um. Fique à vontade. Amém. Se depois ao final do culto quiser conversar comigo, quero orar para vocês. Que Deus abençoe. Hoje de manhã nós recebemos também pessoas que estão vindo de outra igreja e pediram para serem recebidos, Talvez você não consiga conversar comigo, mas geralmente nas Santas Ceias nós fazemos isso. Nós apresentamos crianças, nós apresentamos pessoas, recebemos pessoas que estão vindo de outras comunidades, outras igrejas. Então nos procure, caso você já está frequentando aqui, para a próxima ceia você ser recebido, tá bom? E caso você ainda não é batizado nas águas, o nosso batismo aqui é por imersão, não por aspersão. Não é aquele que nós colocamos apenas um pouco de água na cabeça, e também não batizamos crianças, porque é uma decisão da pessoa. Nós compreendemos o ensino de Cristo em uma ordem: aquele que crê e for batizado será salvo, e não aquele que for batizado para depois crer. Então o batismo, ele é um ritual cristão, mas condizente com uma profissão de fé. Tanto é que quando nós estamos batizando alguém, nós perguntamos se ele compreende a obra da cruz. É o batismo de arrependimento. Uma vez que eu consegue se arrepender e não ter a consciência.
Mas o que fazemos então com as crianças é uma apresentação, uma consagração, declarando que essa criança nós estamos consagrando ao Senhor e que os pais se comprometem a criá-las no caminho da palavra de Deus, no caminho de Jesus. Amém? Então, talvez você tenha filho pequeno, nós não batizamos, mas apresentamos. Mas a pessoa que já tem ali seus 12, 13 anos de idade, que já tem um entendimento sobre o que é certo e o que é errado, nós realizamos então o batismo por imersão. Nós trazemos aqui para a igreja uma piscina e nós mergulhamos ela por completo, porque o batismo ele tem um significado de morte, de sepultura e um novo nascimento para a vida cristã, para a vida espiritual, para a vida com Deus. Amém? Quem entendeu também? Amém. Amém então. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Já vou pedir perdão se você deveria tossir, porque eu estou um pouquinho resfriado. Também por isso que a voz está um pouquinho mais grossa do que o comum, mas se Deus quiser, assim como a graça de Deus, o Espírito Santo me capacitou para pregar de manhã, vai fazer também hoje conosco à noite, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, é um texto muito conhecido, muito lido e replicado nas pregações, pois diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Ainda que a sua versão pode estar um pouquinho diferente, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É o mesmo sentido, tá bom? Mas o que eu quero falar contigo é sobre a nova criação. Então o tema da ministração de hoje é a nova criação. Eu quero que você saia daqui entendendo o que é ser uma nova criação de Deus, o que é nascer de novo, o que é estar realmente alicerçado, vivendo como sendo uma pessoa do reino de Deus, tendo a certeza da salvação, a convicção do entendimento agora do que é o Evangelho na sua vida e que nos proporciona então estarmos no reino de Deus. Você vai compreender. Eu quero que você saia daqui compreendendo o que é ser realmente uma nova criatura em Deus. E talvez você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, vai descobrir coisas que você ainda não sabe ou que não tinha esse entendimento. Então eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser ministrado nessa noite, neste lugar. E talvez vai ficar gravado, né? A ministração de hoje vai dar uma olhada lá no YouTube, porque às vezes, ainda que eu estou tentando ser bem simples, e eu não vou me aprofundar como eu queria me aprofundar, para não ficar tão pesada a ministração, mas eu quero que você compreenda o que eu quero dizer hoje aqui e jamais tenha dúvida no nome de Jesus. Bem? Aproveitando, semana passada eu falei sobre a salvação da família. Quantos estavam aqui? Está gravada essa ministração. Depois, se você não pôde estar aqui conosco, acesse lá. Eu coloquei 3 passos que é muito importante, que é a pregação, o testemunho e a intercessão para a salvação da família. Quando se lembra? Talvez você está lá passando por uma situação na sua casa, sempre se sentir angustiado, clamando, às vezes pensando em desistir da sua casa. Assiste aquilo lá para que você tenha fé em nome de Jesus. Bem, essa passagem que nós lemos aqui, que fala sobre a nova criação, é claro que esse texto eu vou estar falando mais dele no decorrer da administração, mas não tem como eu fazer uma introdução sem antes nos lembrarmos daquilo que Jesus falou com Nicodemos ali em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, que fala sobre o novo nascimento, que fala que aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está falando de um renascimento, ele está falando de nascer de novo. Não é renascer, não é reencarnar, tanto é que o próprio Nicodemos tinha falado: posso eu então, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e na rua para nascer? E Jesus fala: não, você não está entendendo, não é isso que eu estou falando.
Não é uma reencarnação, estou falando em ser transformado, em ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura, o nascer de novo, ele não é meramente uma mudança de hábitos, uma mudança na nossa linguajar, no nosso linguajar, uma mudança nas nossas vestimentas. Não, não, não. Ele é uma transformação. É a morte dessa criação que nós somos. E agora nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. Não mais algo ligado à carne. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, o que é da carne é carne. Eu estou falando de um nascimento da carne, estou falando de um nascimento do Espírito. Lembre-se disso. Então Jesus fala dessa maneira para ele: você está ligado com as coisas externas, você está ligado com as coisas que são de fora. Você está tendo uma aparência, mas eu estou falando de aparência. Eu não estou falando de legalismo. Eu estou falando em você ser transformado. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não importa a circuncisão ou não, o que importa é nascer, é ser uma nova criatura, ser uma nova criação. Logo nós entendemos que Deus, o ser uma nova criação, o nascer de novo, não é algo externo, não é uma aparência. Mas temos que compreender então que o ser uma nova criatura, ele está ligado na atmosfera espiritual. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele não diz para sermos uma nova criatura, no sentido de, estou pensando em ser uma nova criatura. É a força de vontade. Então, o ser uma nova criatura, o ser cristão, então, o ser filho de Deus, aí eu tenho a convicção de falar: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. A partir de agora, eu vou mudar os meus hábitos. A partir de agora, eu vou fazer isso. A partir de agora, eu vou mudar a minha forma de agir, a minha forma de andar, a minha forma de trajar. E não é isso. O ser uma nova criatura, a primeira coisa que o texto fala, que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele deixa dizendo o seguinte: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, o primeiro passo para sermos uma nova criação de Deus é estarmos em Cristo. Não é algo que você vai ficar pensando: eu vou parar de fumar, eu vou parar de adulterar, eu vou parar de ser como eu sou, de fazer as coisas erradas, vou parar com os pecados e forçar a barra. Não. Porque a nossa natureza adâmica, a nossa natureza carnal, ela tem inclinação para as coisas do mal. Ainda que você tenha pensamentos positivos, você pode ser traído. Quantas vezes nós fazemos promessas: eu não vou fazer isso, e você vai lá e faz? Quantas pessoas prometem, juram e não cumprem? E até mesmo as pessoas que mais amam. Às vezes naquele momento a pessoa está apaixonada, está amando, fazendo juras de amor. 1 ano, 2 anos depois, está querendo ver a morte daquela pessoa. Não somos assim? Isso é a nossa carne. Eu te prometo ser fiel, e de repente a pessoa não é fiel. Eu prometo que eu não serei igual meu pai, eu não vou ser igual minha mãe. De repente você está sendo igualzinho o seu pai e sua mãe naquilo que você condenava. Eu não vou fazer mais isso, eu prometo agora para mim mesmo. E de repente você faz. Porque é a nossa natureza. É a mesma coisa. Eu vi uma frase hoje, essa semana, que diz o seguinte: se um povo dominar um castelo, ele não vai ser rei. Um castelo vai virar um chiqueiro, porque a natureza do porco é transformar o ambiente dele naquilo que ele é. Então, por mais que você tente, se esforce em fazer o bem, miseravelmente você vai falhar, porque é do ser humano. A queda é do ser humano, a falha é do ser humano. Isso. E pode ter qualquer idade, até criança. Nós vemos a criança, a naturezinha adâmica, ele sempre jogando a culpa para o outro. Quando você está dando uma bronca, por exemplo, no filho, quem é pai de 2 filhos aqui sabe o que eu vou falar. Você está dando a bronca no filho, o outro fala: mas fulano de tal fez isso. Ele sempre vai apontar para outro. É igual o pecado de Adão. Quando Adão está sendo confrontado com Deus ali no Éden, quando ele peca, o que ele fala?
Eu pequei. Deus diz isso, você fala, a mulher que obedece. Ele põe a culpa em Deus e também na mulher. O ser humano tem esse senso de defesa. Ele nunca consegue reconhecer que primeiro é difícil para nós reconhecermos, a não ser depois de um confronto muito forte. É a nossa natureza. E é por isso que a nossa natureza tem que ser transformada, ser uma nova criação. Não vai ser algo como um plano A e plano B, não. É você ser novo, é um novo nascimento. E o texto aqui é muito claro. A gente só vai conseguir ser uma nova criação se estivermos em Cristo Jesus. Lembre-se disso. O primeiro passo para sermos transformados é estarmos em Cristo. Tem pessoas que não entendem isso. Eu não consigo ir para a igreja porque eu tenho aquela legalidade. Eu não consigo me libertar disso, não consigo me libertar daquele. Ele acha que ele precisa se libertar primeiro, para depois servir Jesus. E ao contrário, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a graça dele, o poder dele, a manifestação do seu Espírito é que nos capacita a vencermos aquilo que um dia nós somos reféns. Amém? Aí eu vou batizar só depois que eu consertar a minha vida. Querido, você não vai consertar a sua vida. Quem conserta a sua vida é Jesus. Amém. É Jesus que faz a obra, não é você. Para que ninguém se glorie. A obra, quem faz é o Espírito Santo em nossa vida. E voltando aqui para o texto de João, capítulo 3, tem algo que é uma fonte de entendimento para você compreender o que é estar em Cristo. O versículo 7, versículos 5 e 7 diz assim: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Veja, compreenda, ser uma nova criatura não é algo de dentro para fora, mas de fora para dentro. É algo externo, é um fator externo que nos domina e nos dá uma nova natureza. É uma vivificação. E aqui eu quero me aprofundar, e eu peço que você abra comigo aí a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, no versículo 1. Olha só que texto maravilhoso. Vou começar a me aprofundar agora na mensagem. Efésios 2, versículo 1 ao 10 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e... Escuta, Paulo está falando com pessoas que no corpo estão vivas, correto? Quem está me entendendo? Ele escreveu para os Efésios e falou o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Primeira coisa que eu quero que você compreenda é que há uma morte ali no Éden. Quando Adão e Eva pecam no Éden, eles morrem no corpo instantaneamente. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver que Adão, depois que ele coabitou com Eva, ele teve Caim e Abel, e depois coabitou de novo, teve Sete, e a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. E viveu 930 anos e morreu no corpo. Mas veja, quando Adão peca no Éden, ainda que o corpo dele não perece instantaneamente, o espírito dele morreu para Deus. Todos, como diz ali o livro de Romanos, todos pecaram e destituídos, ou seja, fora da glória de Deus estão. Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Deus não viu ninguém que o buscasse. Todos queriam fazer o mal, ninguém buscava Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós estávamos mortos espiritualmente para Deus. O nosso espírito estava morto para Deus. E é por isso que Paulo fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
É a consequência da queda, é o pecado adâmico que todo mundo carrega, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito, agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Versículo 4: Todavia, Deus, que é rico em misericordiosa e grande em amor, com que nos amou, deu-nos vida, olha só, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus, olha, nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja, escuta o que eu vou te falar agora para você compreender. O nascer de novo significa que estamos nascendo agora não com a natureza adâmica, mas com a natureza de Cristo. E essa ressurreição aqui que Paulo está falando, não é a ressurreição de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 fala da ressurreição futura, do arrebatamento, da volta de Jesus, quando o nosso corpo físico, aqui o nosso corpo carnal, estiver na terra, ele será ressuscitado, porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus é as primícias dos que dormem, ou seja, assim como Jesus morreu e ressuscitou, todo aquele que nele crê na volta de Jesus, ainda que estiver morto, ainda que estiver só sozinho, será ressuscitado num corpo glorificado. A Bíblia nos mostra sobre santificação, justificação, regeneração, mas também a glorificação, que acontecerá na volta de Jesus. Só que essa ressurreição acontecerá no futuro. Só que ele está falando já aqui no presente. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ora, se nos ressuscitou, porque a gente estava morto, mas ele está falando da morte aqui no corpo. Estávamos mortos no nosso espírito para com Deus. Nós somos um ser tripartido. Temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E o nosso espírito liga a Deus. Quando vem o pecado, há uma ruptura. E sem Deus estamos mortos espiritualmente. Estamos desligados, desconectados. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz, em Cristo Jesus, Ele nos ressuscita. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você já leu, você lembra daquela passagem? Quando Jesus está ali pregando o Evangelho, está chamando as pessoas para o seguir. E um chega e fala para ele, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai e a minha mãe. O que Jesus fala para ele? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ele está falando o seguinte, deixa que os mortos espirituais enterrem os mortos físicos. Não tem importância se vocês estão mortos espiritualmente para com Deus. Então ele está falando aqui o seguinte, que em Cristo Jesus nós somos ressuscitados. E olha que interessante, no versículo 10 que nós lemos, o que é que ele fala? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, preparadas de antemão. O que ele está falando aqui? O novo nascimento não é uma produção nossa. O nascer de novo, o ser uma nova criatura, não é uma decisão nossa, não parte de nós, parte dele, parte de Jesus, parte de Deus para conosco. Nele somos feitos uma nova criação para as boas obras. O que ele está querendo dizer? Você não vai ser salvo porque você está praticando boas obras, mas por você ser salvo, você irá praticar boas obras. Você está entendendo?
para que ninguém se glorie. A cruz de Jesus, entenda, sabe por que nós precisamos de um Salvador? Sabe por que nós precisamos de Jesus? Sabe por que a cruz de Cristo é a fonte de salvação e por que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, o nome dele está acima de todos? Porque ninguém, pelos seus méritos, ninguém, pelas suas práticas boas, estou falando das ruins, das suas práticas boas, conseguiria obter a salvação. É muito comum a gente conversar com pessoas que falam o seguinte, tem um entendimento errado, e ainda se dizem cristãos, e eles falam, não, eu estou fazendo coisa muito boa, eu estou roubando, mentindo, eu estou fazendo coisas ruins, eu sou uma pessoa direita, viu? Eu, com certeza, quando chegar lá no céu, as portas estão abertas, São Pedro está lá falando, entra aqui, você praticou muitas coisas boas, eu dou esmola, eu faço caridade, queridos, nada disso para Deus basta. Se nós praticamos essas coisas e confiamos que essas obras nos dão direito à salvação, nós estamos anulando a cruz de Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Aí eu sou salvo porque eu estou andando em santidade. Você está anulando a cruz de Jesus. Se você está andando em santidade, é porque Jesus Cristo, através do seu Espírito, está permitindo, está te capacitando. É isso que eu quero dizer. A salvação, a cruz de Cristo, ele está falando o seguinte: nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos andar no padrão de Deus de qualidade. Quem se lembra aqui dos 10 mandamentos? Olha que eu não preguei isso de manhã, essa parte aqui agora para falar. O ser humano está achando que é muito bom. Aí o que Deus faz? Isso é muito bom? Você não quer ser próprio justificado? Vou fazer o seguinte, vou te mandar 10 mandamentos apenas. Lembre-se do Senhor, sou do Senhor. Segundo, não farás para ti mais. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guarda o dia de sábado ou o dia de descanso. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 10, não cobiçarás a casa, nem nada do teu próximo, da mulher, tudo mais. Eu resumi bem aqui para causa do tempo. Aí vem Jesus e fala, lembra que lá na lei de Moisés fala não matar? Eu te digo, se você odiar o seu irmão, você já cometeu o crime de morte, de homicídio. Essa é a razão da lei. Você lembra que lá fala de não adulterar? Você acha que adulterar é só ter uma relação, conjunção carnal? Se você desejar uma mulher no seu coração de uma maneira impura, você já adulterou. E aí? Idolatria é só uma imagem de escultura. Só que aí vem Deus e fala, o amor ao dinheiro é ganância e idolatria. Quantos amam dinheiro? Faz tantas coisas com dinheiro. Deus deu apenas 10 mandamentos e nós vamos falhar. Quantos aqui já desonraram o pai e mãe? Quantos aqui já mentiram? Quantos aqui já fofocaram? Quantos aqui já enganaram? Quantos aqui já cobiçaram alguma coisa de outra pessoa? Deus deu apenas 10 e nós falhamos miseravelmente. E todo aquele que comete pecado é digno de morte, diz a palavra de Deus na lei. É por isso que nós precisamos de Jesus. Amém. Porque o preço que pagou, o preço que precisava ser pago, Ele pagou. Amém. É nele que nós confiamos. A nossa investidura, o direito de nos tornarmos filhos de Deus, não é porque nós somos bons, é porque Cristo Jesus tomou o nosso lugar, enviou o seu Espírito, e através do seu Espírito nós somos transformados. Amém. Aquilo que nós cometemos ainda de falha é porque estamos nesse corpo aqui que é perecível ainda, mas a nossa mente, o nosso espírito, ele é contrário às coisas da terra. Amém? Ou seja, nós compreendemos, eu pratico boas obras não é para ser salvo, mas é porque eu fui salvo. Eu estou praticando aqui, estou trazendo uma cesta básica, não é para minha salvação, mas é porque eu amo o próximo e eu quero ver as pessoas bem alimentadas. Eu sei que tem gente que está passando necessidade, mas você não faz aquilo para que as pessoas olhem para você e falem, nossa, você é tão bom. Não, você faz aquilo, é porque Jesus Cristo te deu amor pelo próximo. Amém? Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui?
Se eu não fizer isso, eu vou ser salvo? Vai ser salvo. Então você faz com liberdade, você faz, é por amor, é porque a cruz te constrangeu, você faz, é porque você é livre. Amém? Agora veja, eu noto um grande problema sobre muitas pessoas que frequentam a igreja, que durante um tempo eles têm uma aparência que nasceram de novo, porém, no decorrer do prazo, a verdadeira natureza se mostra, e ele não compreende verdadeiramente aquilo que tem sido pregado, anunciado, mostra que ele não nasceu de novo, e eles não compreendem, não entendem o Evangelho. Eles acham que o Evangelho, na verdade, é uma prática religiosa, ao invés de uma prática de algo, de uma nova natureza, de uma intimidade, algo sobrenatural, algo mais profundo. Tem pessoas que acham o seguinte: não, a pessoa quando converte, a pessoa verdadeira cristã, a pessoa que nasceu de novo, ele tem que andar de terno e gravata. A pessoa que nasceu de novo, ele tem que andar com uma Bíblia velha debaixo do braço e está lendo todos os dias. A pessoa que nasceu de novo, ele faz uma oração muito bonita ao soberano Deus, poderoso Criador dos céus e da terra, inefável Pai. Esse é o santo. Nós não podemos pegar bem na mão dele. Esses dias eu vi um pastor chegando na igreja, ele para um carrão, e aí vem lá os pastores e os membros, e ele estende a mão assim, e aí começa todo mundo a beijar a mão dele. Meu Deus do céu. E o pastor de uma grande denominação, um bispo de uma grande denominação. E é interessante que o pessoal coloca uma música de fundo, com aquela música do Poderoso Chefão, né? O pessoal beijando a mão dele. O pessoal, nossa, aquilo ali é acessando demais. É usar aquele terno, é ter aquela cara de piedade. Não, uma pessoa muito santa, ele anda encurvado, uma pessoa muito santa, ele ajoelha quando chega na igreja para orar. E confundimos isso com o seu novo nascimento. Quantas pessoas fazem tudo isso, mas verdadeiramente não tem nada daquilo? Está fazendo tudo ao contrário. E está tendo apenas uma visão ou uma camuflagem de uma pessoa transformada, mas verdadeiramente ele não é. Agora também eu vejo outra coisa, de pessoas que servem a Deus com intenções erradas. Primeiro, a pessoa que vem para a igreja por causa de outra. Eu apaixonei naquela menina, eu apaixonei naquele rapaz. Ela falou para mim que para eu namorar com ela, para eu namorar com ele, eu tenho que ir para a igreja. E a pessoa vem para a igreja, e aí batiza, e aí passa pelo encontro, e aí começa a vir aos cultos, mas ele está olhando para o pastor e falando o seguinte: eu digo nada disso, estou querendo só para pegar aquela menina, só para pegar aquele rapaz. Há casos de pessoas que nessa intenção acaba que realmente se converte, mas a maioria não. A maioria está servindo a Deus apenas com segundas intenções. Agora também há uma outra prática: as pessoas servirem a Deus por medo do inferno. Eu vou para a igreja, eu quero servir a Jesus, eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo da condenação do inferno. Ele não serve a Deus não é porque ele ama a Deus, não é porque ele quer ver a face de Cristo, não é porque ele se constrange com a cruz, não é porque aquilo enche o coração, não é porque ele tem vontade de gastar tempo lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. Não. Ele vem aqui porque ele fala assim: se eu não tiver, eu vou para o inferno. O foco dele não é Cristo, o foco dele é o livro do inferno, é isso que eu quero. E a pessoa vive numa religiosidade. De manhã eu até falei que quando eu era mais novo, eu não tinha ainda nascido de novo, eu não tinha ainda convertido de verdade, apesar de ter nascido num lar cristão, filho de pastores, conhecia a Bíblia no meu limite, é claro, mas tinha sempre aquela doutrina do arrebatamento secreto. Hoje em dia eu não creio mais nisso, eu tenho uma outra visão escatológica sobre o fim, mais bíblica, mas tinha aquela questão do seguinte: quando Jesus voltar, ninguém vai saber. E aí eu ficava pensando: será que Jesus voltou? E eu fiquei: eu estou fazendo coisa errada. Eu achava o seguinte: quando eu pecasse,
vi uma coisa que eu não devia, pensei uma coisa, fiz uma coisa que eu não devia. Ai meu Deus do céu, eu não sou salvo mais. Agora eu tenho que estar vendo, procurando alguém que eu acho que é um ápice de santidade, que está tudo certo na vida dele, porque pode ser que Jesus voltou e eu fiquei. Eu estava vivendo no Evangelho. Não é nem no temor, porque a gente tem que ter temor a Deus. Eu estava vendo no Evangelho do medo daquilo que Deus podia fazer comigo. Isso é muito ruim. A pessoa que nasceu de novo, a pessoa que é uma nova criação em Deus, ele tem medo do inferno, porque ele tem a certeza da salvação dele. Glória a Deus. Ele está buscando a Deus, não é para fugir do inferno, ele está buscando a Deus porque ele quer ver a face de Deus. Acabei que não pesquisei, mas de manhã você tem uma frase de um teólogo do ano de 800, um pouquinho antes do ano 1000, e ele fala o seguinte: Senhor, se for para te servir com medo do inferno, me lance no inferno, mas se eu te sirvo de interesse do meu coração, independente se é no inferno ou não, mostra-me a tua face. O que ele queria era ver a face de Deus. Uma pessoa que ama a Deus, ele quer buscar a Deus. O intuito dele é estar na presença de Deus. O novo nascimento, ele nos faz uma transformação por completa no nosso espírito, e nós compreendemos o que é o Evangelho. Eu quero que você saia nessa noite aqui compreendendo o que é o Evangelho, que você sirva a Deus porque você o ama, porque você compreendeu. Porque infelizmente tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ele está igual os israelitas no Egito, está com saudade da vida antiga. Chegou o carnaval, oh meu Deus, eu estou aqui com vontade de estar lá sambando, sapucaí, vontade de estar lá naquelas praias, ali com sangue bebendo, jogando, fazendo tudo. A pessoa que nasceu de novo, isso não tem domínio na vida. Amém? Quantas pessoas já estiveram aqui conosco? Quando já está lá, não. Por quê? Porque não nasceu de novo. Ele estava aqui com uma aparência de nascer de novo. Ele estava aqui, lá estava aqui, com uma aparência de temor de Deus, mas não compreenderam de verdade o que é nascer de novo. Estava seguindo a Deus, talvez mais por medo do que por intimidade, por compreensão da cruz. E eu quero que você compreenda isso aqui. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia então em Gálatas capítulo 2. Vamos ler o versículo 19 e 20. Diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Nova vida não é mudança. Natureza não se muda, natureza se transforma. Estou voltando aqui para o que eu não pensei na introdução. Natureza não se muda, natureza se transforma. Ser uma nova criação não é uma mudança de mente, é uma transformação. E transformação, alguma coisa tem que morrer para outra nascer. Eu falei agora de 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre o nosso corpo físico que vai morrer, e depois nós ressuscitaremos. Paulo fala o seguinte: que esse corpo corruptível, ele vai ser semeado na terra para ser ressuscitado no corpo glorificado. Ou seja, há uma transformação. Até no arrebatamento a Bíblia diz: aqueles que estiverem vivos no momento serão arrebatados, transformados. Não diz mudados, mas diz transformados. Uma lagarta, ela não muda para uma borboleta, ela se transforma numa borboleta. A lagarta morre para se tornar, para ser transformada numa borboleta. O que eu estou querendo dizer?
O novo nascimento não é que você muda, eu estava nessa condição e mudei. Não, você foi transformado. O Samuel de antigamente morre e dá agora lugar ao Samuel novo em Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não é que eu fui mudado, eu fui transformado. Aquele morreu, nunca mais serei o mesmo. Nunca mais. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nunca mais. Desde o dia que eu estava numa vigília, e Deus falou comigo, Deus me chamou ali, de uma maneira tremenda, poderosa. Eu nunca mais fui o mesmo. Não fui eu que fiz, foi Ele que fez algo em mim. Começou de fora para dentro aquele domínio. E ali, quanto mais eu conhecia de Deus, quanto mais eu conhecia a palavra de Deus, eu fui sendo transformado. Algo em mim que eu desvivia morreu. E agora a vida que eu vivo não é a vida que eu tinha. A vida que eu vivo é a vida de Deus. Olha aqui que o texto diz: por meio da lei eu morri para a lei. Ou seja, aquilo que Deus queria que eu fizesse, ou seja, quando estava os 10 mandamentos, eu estava morto, eu já estava condenado, eu não conseguiria cumprir o padrão de Deus de santidade. Só que, aí ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura, você não vive mais a sua vida. Quem vive é Cristo através de você. Pois ele diz: mas Cristo vive em mim. Não é mais o sábio que vive, é Cristo vive no sábio. Não é mais o Wander que vive, é Cristo vive no Wander, porque o Wander morreu na cruz e o seu espírito ressuscitou com Cristo. Então agora qualquer coisa que ele for fazer, ele pensa que Jesus faria. Algo dentro de nós é uma conduta moral, não é algo que eu me imponho, é algo da minha natureza. Eu não fico falando, gente, eu estou lutando contra o adultério. Não é a minha natureza. Eu estou lutando para não matar alguém. Não é a minha natureza. A minha natureza é a natureza de Cristo. Eu estou lutando para não cair mais naquilo que eu vivia antes. Eu fui transformado. Posso pecar? Posso. Mas eu fui liberto daquela mente escrava do pecado. Eu não tenho saudade daquele Samuel de antigamente. É isso que eu quero dizer. Eu não sinto desejo de voltar para aquela vida. Eu não sinto vontade. Eu não fico ali saudosismo. Os israelitas, eles estavam ali libertos, mas com saudades do Egito. Não era assim? Eles não nasceram de novo. A natureza escrava deles ainda estava lá. Mas quando somos transformados, independente do lugar que você estiver, você vai mostrar quem você é. Veja, José, filho de Jacó, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas onde ele estava, ele sobressaía. Sabe por quê? Porque sobre ele havia uma promessa. A pessoa que é nascer de novo, ele sabe as promessas que estão sobre a vida dele, ele sabe quem ele é em Cristo, ele sabe a sua identidade em Cristo Jesus. José estava como escravo na casa de Potifar, mas ele sabia muito bem quem ele era. Ele foi julgado injustamente, porque ele não cometeu nenhum abuso contra a esposa de Potifar, e ficou ali na prisão durante 2 anos, injustamente. Mas ainda assim ele sabia quem ele era. Tanto é que quando ele revela os sonhos, tanto do copeiro como do padeiro, ele não revela por revelar. Revela o sonho do padeiro: daqui 3 dias você vai morrer. Do copeiro: daqui 3 dias você vai estar na presença de Faraó. O que ele diz ao final do copeiro? Quando você chegar lá e ver a profecia, a revelação, a profecia, não se esqueça de mim. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era escravo, ele sabia que sobre mim
há uma promessa, há uma bênção abraâmica, há uma bênção do Deus poderoso de Israel. Aquele que está crucificado em Cristo, Cristo vive nele. E olha só a continuação aqui no texto, diz assim: a vida que vivo, que agora vivo no corpo, ou seja, essa vida que a gente está vivendo aqui enquanto morremos ainda, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, ele vive pela fé. Em Romanos, Paulo fala o seguinte: o meu justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. E pela fé em nós? Não, pela fé em Jesus. Como diz Paulo aqui, ó: vivo pela fé no Filho de Deus que creio no seu amor e na sua entrega. Sabe por que nós temos certeza da salvação? Porque nós sabemos que a cruz de Cristo é poderosa para nos salvar. Sabe por que cremos que não temos pecado diante de Deus? Não é porque nós não somos falhos, nós falhamos, mas diante de Deus nós estamos limpos, porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Sabe por que nós temos a certeza que podemos entrar no céu? Porque Jesus entregou-se por nós, e Ele é o nosso passaporte para o reino de Deus. O novo nascido dessa convicção. Eu quero que você tenha essa compreensão hoje aqui, do ser uma nova criatura, que a sua vida é uma vida na fé, não em você, mas no sacrifício de Jesus, compreendendo quão poderoso foi o derramar do sangue de Jesus, que nos comprou para Deus, para sermos reis e sacerdotes. Ou seja, nós vamos governar e vamos ministrar diante do nosso Senhor. Amém? E continua aqui para a gente partir para o fim. Sendo uma nova criação, então, é não pertencer mais ao reino deste mundo, mas ao reino de Deus. É não viver mais a natureza adâmica, mas na natureza espiritual em Cristo, o qual nos conduz à produção do fruto do seu Espírito. Veja, Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Nós temos que viver como? Pelo Espírito. E de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Quando é que a gente vai parar de pecar? Quando é que a gente vai se controlar? É quando nós estamos vivendo no Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão sempre em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se estão guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quantos pertencem a Jesus aqui? Somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos por eleito, não por nós, mas porque Ele fez a obra salvífica no Calvário, para que andemos em Espírito. E andar em Espírito e andar por fé é você compreender que você não é mais deste mundo. Nós não somos mais deste mundo. Na semana passada eu até dei uma introdução falando das questões do carnaval, eu falei a questão de cultura. A cultura nossa não é a desse mundo, a nossa cultura é do reino de Deus. A nossa cultura é a cultura do céu. Ainda é claro que nós temos aqui as nossas questões culturais e tudo mais, mas a nossa cultura, a nossa pátria, o nosso lugar verdadeiro é o vindouro, é aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Amém? Amém? Concluindo então, quando realmente estamos em Cristo, nós somos outra criação, não mais deste mundo, mas dos céus. Estes são os grandes sinais externos do novo nascimento.
o qual nos dá, através da fé, esperança para o mundo vindouro, a era messiânica, que não nos faz ficarmos presos às coisas deste mundo, mas aquilo que é de cima. Eu quero ler agora apenas 4 textos, vou nem pregar, vou ler, talvez dar uma pinceladinha, para depois você abre. Abra comigo então, Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Só para que você saia essa noite cheio de fé, compreendendo o que é nascer de novo e características daquele que é uma nova criação. Colossenses 3, versículo 1 ao 4 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem ressuscitou com Jesus aqui? O seu Espírito ressuscitou. Amém. Quando você recebeu Jesus na sua vida ali, e verdadeiramente você compreendeu o Evangelho, você ressuscitou. O seu Espírito foi ressuscitado. Aquilo que estava morto para com Deus, vivificou. Procurem as coisas que estão no alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Um dos grandes sinais da nova criação, do novo nascimento, é que o nosso pensamento ele é movido por fé, e nós não ficamos presos àquilo que é terreno. Nós temos as nossas preocupações terrenas, mas não ficamos presos aqui. Nós pensamos nas coisas que vêm do alto. Eu quero ver a salvação da minha família, eu quero ver a mudança dessa geração, eu quero ver o derramar do teu Espírito, convertendo corações, trazendo cura, trazendo libertação. Agora a pessoa que não nasceu de novo, o pensamento dele é terreno. O que ele quer? Minha preocupação é casa, minha preocupação é carros, minha preocupação é dinheiro. E é por isso que a gente vê tantas igrejas aí que só sabem falar de dinheiro, de teologia da prosperidade lotada, porque o pessoal não está pensando nas coisas do alto, porque eles querem saber aquilo que eles podem ter aqui na terra. Eles não nasceram de novo. O que eles pensam é neles próprios. Eles não pensam nas coisas que Deus tem preparado para eles. Amém? E ele está falando aqui, procurem as coisas do alto. João capítulo 17, versículo 15 e 16 diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como também do mundo não sou. A outra coisa que eu quero que você compreenda do novo nascimento, do ser uma nova criação de Deus: você não é do mundo, você é de Deus. Nós não somos deste mundo. Ah, pastor, então nós somos extraterrestres? Não, está querendo dizer o seguinte: que a nossa pátria, a nossa nação, não está nesse mundo agora, mas o que esperamos é novos céus e uma nova terra. Nós não somos aqui deste lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 21 diz: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos. De onde é a nossa cidadania? Dos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará, vai mudar, ele transformará os nossos corpos humilhados para sermos semelhantes ao seu corpo. Aqui volta daquilo que eu falei em 1 Coríntios capítulo 15, bem rapidamente. Mas veja, a nossa pátria é a celestial, a nossa cidadania é a dos céus. E o último texto aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 13 até o 16 diz: todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, os quais assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é, a pátria, quem está lendo comigo, a pátria celestial. Por essa razão,
Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Ah, pastor, a gente tem que orar para a nossa nação ser transformada por Deus, governando os melhores tempos, mas quero que você compreenda que isso aqui é transitório, o real, o definitivo, o resultado da obra de Cristo em novos céus e uma nova terra, como diz Apocalipse. Aqui hoje nós podemos estar chorando, mas amanhã, hoje podemos estar rindo, mas amanhã chorando. É inconstante a nossa vida aqui, mas aquilo que Deus tem preparado para os seus, a Bíblia diz que chegará o tempo que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É um lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. Está me compreendendo? A Bíblia diz: os cães, os homicidas, os adultos, os tios ficarão de fora. A nossa pátria é aquela que Deus tem preparado para os seus. É a renovação do jardim do Éden, é extirpando o pecado da humanidade, é pegando o diabo, é pegando o inferno e lançando no lago de fogo. É o novo céu e uma nova terra. Isso é o que nós esperamos. A Bíblia está dizendo aqui, ó, muitos viveram por fé, eles estavam peregrinos nessa terra, e nós estamos peregrinos como estrangeiros aqui. Porque quando você liga o seu aparelho televisor, sua internet, no canal do YouTube, você vai ver lá muitas coisas que você vai ficar abismado. Quando vai? Tem coisas que a gente vai ler assim, daquele caso Epstein, que é um absurdo, abuso de menores. São pessoas aí de 40 anos, 60 anos, abusando lá no Marajó. Ninguém mais fala do Marajó, mas você acha que falou os abusos lá? Todos os dias, nós estamos cercados com aquele vizinho que está sequestrando alguém, que está matando, que está judiando, fazendo alguma coisa com seus filhos. Isso é o mundo que nós vivemos e nós não concordamos. Mas a nossa pátria não tem isso. Aquilo que Jesus tem preparado para nós não tem disso. Lá nós viveremos na plenitude do reino de Deus, na vontade de Deus. Aquilo que não é mais aprovado por Deus será extirpado deste mundo. Tudo se fará novo. É novos céus e uma nova terra. Está me compreendendo? Então nós estamos vivendo aqui, não concordando com aquilo que vivemos, porque não é a nossa cultura. A nossa cultura é a do céu. A nossa cultura é de Deus. Isso é um grande sinal que você é uma nova criação. Amém? Vamos colocar de pé então.